Bem-vindos ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estou aqui com a Roberta. Muito bem-vinda, Roberta. Obrigada. E vamos conversar um pouquinho sobre a carreira dela, sobre pesquisas e conhecer um pouquinho mais da biologia envolvida no trabalho dela de doutorado. Bem, Roberta, nós aqui estamos já conhecendo você há um bom tempo. Você já participou da semana de imunoterapia da gente, da Casa da Ciência. E vale a dica aí, se quiser conhecer um pouco mais sobre a semana de imunoterapia, tanto a primeira edição quanto a segunda, dá uma olhada na nossa playlist para estar conhecendo um pouco mais sobre todo esse novo ramo da biologia. Bem, Roberta, qual é a sua formação? Você aí é graduada em quê? Eu sou lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Entrei na faculdade de biotecnologia, onde me formei, pela Universidade Federal de Pelotas. Ah, legal. E é muito gratificante a gente ver, esses cursos novos, Eu falo cursos novos porque eu já sou antigo na biologia, E ver como isso tem atraído cada vez mais gente para a área de pesquisa. Mas, assim, pensando lá no seu ensino médio, lá no seu terceiro colegial, segundo colegial, você tinha essa noção do que era trabalhar com pesquisa? O que você, assim, viu durante seu ensino médio que mais te atraiu para, de repente, estar procurando uma área como essa? É muito complicado escolher, o jovem, até naquela época, também acredito que hoje em dia, ter que escolher, o que vai fazer. Muitas pessoas ainda não têm noção do que quer, Eu também não tinha muita noção do que eu queria. E aí, só que as matérias que eu mais me chamava atenção era a biologia, a parte mais da ciência mesmo, Física também eu gostava, então. E aí eu fui me interessando, Só que aí, por exemplo, como eu vim de colégio público, todo mundo sabe que o colégio público, eles são bons, só que eles não são tão eficientes, para depois tu fazer na minha época não era vestibular, agora tem Enem e tudo, então é muito difícil, Então nessa época é quando o aluno começa a fazer cursinho pré-vestibular, que a gente chamava, não sei como é que tá chamando agora. E aí eu fiz alguns anos de cursinho e foi lá que, na verdade, claro, aprendi muito no colégio, obviamente, mas no cursinho é onde eu mais aprendi, assim, muito mais coisas, Tanto matemática, as matérias que eu achava mais difícil. Hoje em dia eu ainda acho difícil matemática. Acho que muita gente vai se identificar. E aí eu comecei a gostar mais ainda das partes de ciência, A biologia também, sempre presente, a física, um pouco da química, algumas coisas, O que envolvia cálculo eu não gostava, tipo química, por exemplo. A parte do cálculo eu conseguia fazer, mas achava mais difícil, assim. Então foi aí que eu fui vendo. E na verdade, bem no início, quando eu estava no cursinho, eu pensava em fazer medicina. Isso por conta da minha família. Meu pai, ele sempre falava, que tu vai ser médica desde quando eu era criança. Só que mesmo assim eu estava em dúvida na época do colégio. Mas aí no cursinho eu pensei, não, vou tentar medicina. Só que aí realmente, como todo mundo sabe, é muito difícil de entrar. Então eu fiz alguns anos de cursinho, acho que eu fiz uns 4 anos de cursinho. Mas acho que foi bom também pro meu crescimento pessoal, e pro meu conhecimento também, para complementar o que eu tinha visto no colégio. E aí eu sempre ficava, assim, aquele quase passar e não passava. Então era muito frustrante também na época. Mas aí chegou no 4º ano, eu larguei de mão isso. E aí pensei, não, vou fazer outro curso, porque também não dá mais para ficar perdendo tempo, Isso era até uma coisa, eu me sentia mal, com isso. Aí fui para biotec, que a gente chama, na verdade é biotecnologia, mas a gente chama biotec. E aí gostei muito, me identifiquei muito com o curso. Claro, no início é tudo meio difícil, assim, porque quando a gente é muito jovem, a gente entra na faculdade, parece que a gente tá meio boiando nas coisas, mas aí aos poucos tu vai se encontrando, aos poucos tu vai se achando. E eu gostava muito da parte de biologia celular, biologia molecular também gostava. Então, toda essa parte aí, mas assim, claro, na biotecnologia obviamente já é mais puxado para a ciência, mas assim, nas partes animais e humanas, Porque a biotecnologia, ela é bem diversa, Então, tu estuda ali parte vegetal, animal para humanos também, mas a parte vegetal não gostava tanto, eu gostava mais das outras duas.
Não, a sua fala foi muito legal, até para o aluno poder se identificar, para ele ver assim que às vezes ele tem essa ideia de fulano está fazendo doutorado. A pessoa nasceu já com aptidão para uma coisa e tem certeza que quer aquilo. Não. Muitas vezes a gente é humano, né? A gente aí tem as suas aptidões, suas paixões, tem aquilo que você não gosta, né? Que nem não tem tanta atração, usa como ferramenta, né? Muitas vezes você acaba ali aprendendo aquilo que você usa, né? Mas se pudesse evitar, até evitava, né? Isso é até legal a gente ver que a gente passa por isso, e sendo assim como esse exemplo, não gera frustração, né, no nosso aluno, exatamente porque ele vai ver, puxa, peraí, eu também posso não gostar de determinada matéria, né? Quando você entrou na faculdade, você já começou a fazer uma iniciação científica? Como é que foi esse seu caminho aí por dentro da ciência? Isso. Só para complementar, então, o que você estava falando antes, isso é muito real, na verdade. E não quer dizer que tu vai entrar... É legal falar isso também, porque assim, não quer dizer que tu vai entrar na faculdade e tu vai gostar de todas as matérias que tem. Tem algumas que tu não vai gostar também. E aí, quer dizer que tu não gosta da faculdade? Não, isso não quer dizer que tu não gosta. Quer dizer, então, que tu tem algumas preferências, porque cada escolha que tu faz não quer dizer que tu vai ser feliz 100% com aquela escolha, né? Desde quando eu entrei na faculdade, desde o início, eu sempre fui muito ansiosa de querer buscar, né, os lugares que eu ia fazer estágio. Então, desde o primeiro semestre, eu já busquei. E aí consegui um estágio, que era no departamento de agronomia. Fiquei 3 meses nesse estágio, não remunerado, né? Aí depois desses 3 meses, então, eu fui para um outro laboratório, que era da Biotech mesmo, que aí era um laboratório de neurociência, de neurobiotecnologia, né? Aí fiquei 8 meses ali, também não remunerado, mas esses 2 estágios, apesar de não ser remunerados, eu tive... foi muito bom, eu aprendi bastante. E aí depois, então, eu fui para um outro laboratório, que é o laboratório que eu fiquei até quase o final da faculdade, que é o laboratório de imunodiagnóstico. E aí foi onde também essa minha orientadora, ela conseguiu para mim uma bolsa do CNPq. Aí sim eu fiquei registrada mesmo como iniciação científica, porque até então eu estava fazendo estágio voluntário. E aí foi muito bom também nesse tempo que eu fiquei lá, aprendi muitas coisas. Então, acho que é muito bom, assim, desde o início eu sempre fui buscando, assim, fazer estágio. Então, acho que basicamente, acho que durante toda a faculdade eu fiz estágio, assim, nos laboratórios lá. E bem, gente, só para vocês aí entenderem um pouquinho dessa vida acadêmica, eu sei que muitos ainda não estão nessa vida acadêmica, né? É relativamente comum você trocar estágios durante a sua graduação, né? Às vezes tem várias áreas dentro daquilo que você está estudando que você desperta um certo interesse. Eu mesmo, quando eu era graduando, eu passei pela histologia, pela fisiologia, pela geologia e educação. Então, quer dizer, foram 4 áreas praticamente distintas, né, que eu coloquei ali meu pezinho para conhecer um pouco mais e que hoje eu posso falar que todas elas auxiliam na minha formação, né? E você aí, agora, né, já na sua IC, terminando ali a sua graduação, como que surgiu a sua oportunidade, essa questão de estar vindo aqui para Ribeirão Preto? Como que lá do Sul você achou esse calorzão de Ribeirão Preto aqui? Nossa, é verdade, porque lá em Pelotas é totalmente ao contrário o clima daqui, né? Aqui é bem seco e quente, lá é úmido e frio. Então, foi uma oportunidade que me surgiu, né? Aqui na USP costuma ter diversos cursos, né? Seja de inverno, de verão. Então, o primeiro curso que eu me inscrevi e fui selecionada foi o curso de inverno da Imuno. E eu gostei bastante dessa experiência, foi a minha primeira vez viajando de avião, inclusive, eu nunca tinha saído assim para tão longe de casa. E aí foi uma experiência muito boa, assim, eu aprendi bastante coisa. E aí nesse mesmo curso, eu tinha um amigo meu já da Biotech aqui, que ele era formado, quer dizer, se formou na Biotech, e aí veio fazer o mestrado aqui. Desse mesmo modo que eu também, participou dos cursos e tal. E aí eu encontrei ele por acaso, né? E aí ele falou assim, participa do curso de verão também que vai ter, da Biocel e tal. E eu falei, não, então vou participar, né? Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Mas eu fui meio sem expectativa, assim. Pensei, vou me inscrever e se me chamarem, ótimo, né? E aí, realmente, fui selecionada, aí fui fazer o curso no laboratório do professor Luiz Lamberti, né? E aí eu conheci o pessoal do laboratório, gostei muito do laboratório.
Depois que acabou o curso, então, eu tive muita vontade de conversar com o professor, né? Porque eu tinha me interessado muito pelo laboratório. Aí falei com ele que eu gostaria de fazer o meu estágio final, né? Para fazer o TCC na faculdade, que tem que fazer, né? Porque no último semestre é só o estágio final que a pessoa faz. Então, tu pode escolher, nesse caso da biotech, né? Tu pode escolher um laboratório ou algum lugar que tu queira fazer estágio. E aí tu fica fazendo estágio aquele semestre inteiro, que não tem mais disciplinas, no caso, né? Só os estágios. E aí ele aceitou, então. Por exemplo, o curso, ele terminou em janeiro. Aí eu combinei com ele que eu ia vir, então, em julho. Isso de 2015. Aí, então, quando eu terminei lá as disciplinas, tudo lá em Pelotas. Aí, quando chegou julho, né, que era a mudança de semestre, aí eu vim pra cá. Na cara e na coragem também, porque era a primeira vez que eu tinha saído de casa, né? Porque como a minha faculdade era em Pelotas, a minha família é de Pelotas, eu tive esse privilégio, digamos assim, né? Muita gente não tem esse privilégio. Então, eu pude morar com a minha família durante a faculdade. Então, eu só fui sair de casa mesmo quando eu fui fazer esse estágio final. E aí, foi muito bom, foi muito enriquecedor, né? Eu aprendi muitas coisas diferentes. Aqui na USP é uma universidade diferenciada, né? Então, foi muito bom para o meu conhecimento. Aí, então, depois eu defendi, então, o TCC, né? Fiz meu TCC, defendi. E aí, só que eu já estava, então, combinada com esse professor de fazer o mestrado aqui. Aí, comecei o mestrado aqui em 2016. No caso, né, é legal para os nossos alunos verem exatamente isso. Né, que às vezes você, para buscar esse seu sonho, né, essa conquista de um novo ambiente, conquista de algo legal para a gente aí desenvolver o nosso trabalho, a gente infelizmente tem que sair de casa, tem que correr atrás, né, e só assim a gente consegue mesmo. Né, você, como disse, teve a sorte de morar na mesma cidade onde fez sua graduação, né, e depois aí começou a se aventurar. Né. No caso do seu mestrado, você trabalhou com o quê? Quando eu comecei o meu mestrado, que foi lá no Departamento de Biologia Celular e Molecular, no laboratório do professor Luiz Lamberti, eu comecei, então, uma linha nova de pesquisa no laboratório, que foi com o Zika vírus. E aí, então, eu comecei a trabalhar com essa linha de pesquisa, aí eu comecei a pesquisar, comecei a me interessar bastante, achei muito legal, né, muito interessante. E aí, o que a gente foi buscar, né? A gente estava, então, interessado em saber, primeiramente, como que o vírus entra na célula, como que ele vai ser reproduzido na célula e depois como ele sai da célula. Então, na primeira parte do meu mestrado foi isso, foi ver então esse ciclo, né, viral na célula. E a segunda parte da nossa pesquisa foi tentar estudar, né, e ver, por exemplo, se a gente silenciando uma proteína de uma maquinaria muito importante da célula, que se chama maquinaria escort, se a gente silenciando essa proteína, o vírus ainda ia conseguir se replicar na célula. E a gente teve um resultado muito legal disso, que a gente viu que se a gente silenciava essa proteína, ou seja, faz com que ela não esteja funcionando na sua maneira normal, né? A gente viu que o vírus ele não conseguia se replicar na célula. Mas isso são resultados preliminares, né? Não dá pra gente bater o martelo e dizer, é isso. E aí, então foi basicamente isso que eu fiz no mestrado. Bem, só aí lembrando, eu gosto de lembrar isso sempre para os nossos alunos que estão participando, né, que nós, biólogos, biotecnólogos, que temos aí o pé nessa área, né, adoramos um quebra-cabeça. Então, quando a Roberta fala a respeito ali de que legal o vírus entrar na célula, não é que a gente fica festejando uma pessoa que ficou doente. Na verdade, é entender todo o maquinário celular ali envolvido no processo onde o vírus consegue entrar pela membrana e fazer a célula trabalhar para ele, né? Então, às vezes a gente fica até empolgado em falar disso, exatamente porque é um mistério que a gente está desenvolvendo, né? Entender exatamente como que uma só proteína ou um conjunto de proteínas que estão ali envolvidas numa dada reação desencadeiam lá no futuro, né, uma condição para que o DNA, o material genético do vírus, consiga entrar dentro dessa célula, né? E isso é muito legal a gente ver, porque bate aí num ponto muito
vamos dizer assim, importante e que às vezes é um tanto quanto complexo, né, para os alunos entenderem, que é a questão das proteínas. Né? A gente começa aí de repente porque você ouve comercial de shampoo e fala shampoo rico em proteína. Você vai na academia, o outro toma isso que é bom para proteína. E a gente tem tanta informação, né, que às vezes a gente acaba se perdendo dentro daquilo que é mais até simples, né? Aproveitando esse seu gancho, se a gente fosse explicar aí para um leigo que não sabe o que seria uma proteína. Então, é uma ótima pergunta, na verdade, que ela é uma pergunta bem básica, mas é muito importante da gente ter isso na mente muito claro. Na verdade, eu já queria começar, então, falando de, por exemplo, toda célula. Toda célula, então, ela tem diversas moléculas, né, que fazem com que essa célula consiga trabalhar e funcionar, e como um todo, né, juntando várias células dá um tecido, juntando o tecido dá órgãos e o corpo todo, ou seja, as proteínas, elas são as grandes chaves de tudo isso. Sem proteína não teria vida, né? Então, a proteína, na verdade, ela é uma molécula, né? Na verdade, são diversas moléculas, né? Existem diversas famílias de proteínas, né? Que tem, por exemplo, uma família de proteína, são várias moléculas que têm a mesma estrutura ali, tem algumas estruturas semelhantes, né? Mas assim, é bem complexo também. Na verdade, essa pergunta ela é muito simples, mas ela é complexa de responder. Então, se a gente for pensar o que é exatamente uma proteína, é isso. São moléculas, né, que estão ali na célula fazendo todo o trabalho para que a célula funcione. Então, tem proteína para fazer que as células morram, né? Existem também proteínas que fazem com que a célula não morra também, porque às vezes tem célula que precisa morrer, tem célula que não tem que morrer. Então, por exemplo, se a gente for falar, aí já vai, na verdade, a mente pode até é uma explosão de informação. Porque, por exemplo, se a gente for pensar no ciclo celular, que é uma coisa muito legal, que é basicamente assim, desde quando a célula vai nascer até quando a célula vai morrer, como se fosse um reloginho da célula. E aí tem muitas proteínas que são extremamente importantes para que isso aconteça, para que a célula consiga ali replicar todo o DNA da célula, para que a célula consiga depois se dividir, né, toda aquela parte que a gente também fala de prófase, anáfase, né, toda essa parte é muito interessante. Então, por exemplo, se uma proteína ali não estiver funcionando da maneira correta, isso pode gerar um câncer, por exemplo. Inclusive, as proteínas, elas regulam outras proteínas. Então, assim, é bem complexo mesmo. Então, no ciclo celular que eu dei o exemplo, tem proteínas que regulam outras proteínas e essas proteínas fazem com que o ciclo pare ou esse ciclo ande. Então, vamos supor, se tem alguma coisa errada com aquele ciclo, aquela proteína vai regular e vai dizer, vamos parar aqui, vamos corrigir esse erro. Agora, se essa proteína não estiver funcionando corretamente, a célula vai se replicar mesmo com erro. E é isso que vai gerar o problema na verdade, é o problema do câncer, né? Assim, falando a grosso modo, é isso, porque daí aquela célula vai se replicar desordenadamente, né? Formando ali a doença. Então, bem, a gente até, assim, essa pergunta foi até meio maldoso, porque a gente sabe que o estudo das proteínas em si, o estudo da proteômica é algo extremamente complexo, né? E que muitas vezes é banalizado até pela mídia, né? Fala proteína com a boca cheia sem saber do que se trata, né? Que a proteína vai muito além de um bife, né? Além de um ovo, né? Uhum. A gente tem que lembrar que existem proteínas vegetais e vai ser o quê? Uma classe de compostos químicos que tem, como você falou, uma série de características e que elas vão ser ali expressas, vão ser fabricadas dentro da célula, né? Pelo material genético. Seria mais ou menos isso, assim, que a gente pode falar a grosso modo das proteínas, isso, né? Se for pensar mais, é que eu acho que eu expliquei de uma maneira bem mais ampla, mas se for resumir, é exatamente isso mesmo. E esse estudo, como você falou, e você até já trabalhou com isso, envolvendo, olha, eu quero saber como que a proteína tal funciona. Como que você sabe, lá dentro de uma cachoeira de proteínas ali acontecendo dentro da nossa célula, como que você sabe a proteína que você quer estudar? Você vai olhar para todas e memorizar? Você vai fazer uma marcação? Como que isso é feito?
Existem várias formas de tu testar, né, o funcionamento de uma proteína, como, por exemplo, aqui que eu já tinha falado, é o silenciamento. Então, como o próprio nome já fala, tu vai silenciar, né, aquela proteína, ela não vai estar agindo da maneira que ela agiria normalmente, e aí tu vai ver o que acontece naquela célula sem aquela proteína. Primeiro, então, tu vai ter que ter um controle, tu vai ter que analisar aquela célula com a proteína e a célula sem a proteína. Aí vamos supor, sem a proteína, a célula morreu, ou sem a proteína, a célula, sei lá, teve algum comportamento diferente. Tu vai ver, não, então aquela proteína é importante para aquele comportamento. Ou aquela proteína, se a célula morreu, então aquela proteína é vital para a célula, se tirar ela vai morrer. Então, existem outros métodos, claro, mas esse é um que tu pode determinar a função de uma proteína. E se, por exemplo, você descobriu de repente, olha, aquela proteína é muito importante, vamos estudar essa proteína, né? Você vai ter alguma forma, você consegue fazer uma marcação para entender, olha, qual o caminho dela dentro desse ciclo de vida da célula? Então, existem várias formas, né, de tu determinar isso, né, sobre as proteínas, né? Por exemplo, tem proteínas que são intracelulares e tem proteínas que elas ficam na superfície da célula. Então, existem diversos experimentos, né, que tu pode fazer para ver isso, só que o experimento que a gente faz muito no laboratório é a marcação intracelular de proteínas. Depois a gente analisa isso através da citometria de fluxo. Tu pode analisar isso de outras formas, né? Tem imunofluorescência, tem outros experimentos que tu pode analisar, mas o que a gente mais faz é a citometria de fluxo. Que aí funciona basicamente assim. Se a proteína ela é intracelular, que é no meu caso, né, o que a gente vai conversar aqui hoje, então a gente tem que pensar a gente tem que pensar assim, primeiro, o que marca uma proteína? É um anticorpo, né? A gente vai ter que usar um anticorpo. O que é um anticorpo? O anticorpo é o que vai se ligar na proteína, né? Por exemplo, se esse anticorpo foi feito esse anticorpo ele é feito em algum lugar, por exemplo, em algum animal. Nesse caso, no que eu uso lá, por exemplo, foi feito em coelho. Então, esse anticorpo feito em coelho, ele vai, então, se ligar nessa proteína, né? Por exemplo, MAGE-A4, que é uma proteína que eu trabalho, vai se ligar. Só que aí a gente tem que pensar assim, como ela está dentro da célula, como que a gente vai fazer, então? Tem tem alguns passos iniciais que precisam ser feitos para que esse anticorpo consiga entrar na célula. Então, primeiramente, a gente vai estar com essas células na cultura. Depois que a gente está com essas células na cultura, a gente precisa contar essas células, porque precisa ter um número certo, né? Por exemplo, 1 milhão de células. É difícil a gente ter essa na cabeça aqui que seria 1 milhão de células, mas a gente conta ali, né? Faz todos os cálculos e conta mais ou menos 1 milhão de células para poder fazer a marcação. Depois que a gente faz esse 1 milhão de células, a gente vai, então, primeiro fixar essas células. A fixação é basicamente para tu preparar as células para depois tu conseguir fazer a permeabilização. O que é a permeabilização? É para tu deixar a membrana da célula apta para poder passar o anticorpo, né? Que vai entrar para poder marcar a proteína intracelular. Só que assim, a gente quer que essa membrana ela fique apta para receber o anticorpo, mas a gente não quer também arrebentar com a célula. Então, é uma parte bem delicada até do experimento. Porque, às vezes, se tu arrebentar com a célula, acabou o experimento, não tem como. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente primeiro fixa essa célula, depois a gente faz permeabilização. A gente usa para isso um tipo de álcool, que é o metanol. Inclusive, ele é tóxico e tal, a gente tem que tomar cuidado, né? Obviamente, usar luvas, máscara, tudo, né? Toda a paramentação do laboratório normal. E aí, depois que a gente faz essa permeabilização, que é preparar a célula para receber o anticorpo, a gente coloca o anticorpo primário. Claro que poderia ter um anticorpo primário já conjugado, né, com o corante, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Teria, mas no meu caso, eu preciso usar 2 anticorpos. Então, o primeiro, conforme eu já falei aqui, é o que vai se ligar na proteína. Aí deixa ali um tempo, né, até ter essa ligação. Aí depois disso, então, a gente tem que fazer várias lavagens, né, para tirar ali os anticorpos que não foram ligados, para tirar resquícios de células mortas, porque nesse processo também acaba morrendo as células, né. E aí depois, então, tem vários processos de lavagens para tirar os anticorpos, os resquícios de anticorpos que não se ligaram.
E aí depois então, a gente coloca o anticorpo secundário. E por que a gente usa anticorpo secundário? Porque esse anticorpo secundário, então, ele vai poder se ligar ao anticorpo primário, que é o que vai nos dar depois a imagem lá, quando a gente for analisar no citômetro, né? Então, esse anticorpo secundário, ele é conjugado a uma molécula fluorescente, e aí depois, então, com essa fluorescência, a gente vai ser capaz, então, de poder olhar isso no citômetro, que é o que vai analisar lá a porcentagem de células que foram marcadas. Então, por exemplo, quando a gente vai ver ali o resultado, a gente vai ver, por exemplo, dessas células aqui existe, sei lá, 80% de marcação. No meu caso, por exemplo, do MAGE-A4, que é a proteína que eu trabalho. Eu consegui resultado, por exemplo, de 90% de marcação. Então, assim, quer dizer que aquela célula ali, realmente ela expressa aquela proteína. Porque, por exemplo, já chegou proteínas no laboratório, que eu fui trabalhar, que a gente viu na literatura que expressava, a gente foi fazer esse mesmo experimento todo e dava ali 0%. Então, assim, quer dizer que não estava expressando. Então, a gente sempre tem que fazer essa confirmação para saber, por mais que a literatura nos diga, ou por mais que a gente tenha pego com algum colaborador essa célula, a pessoa vai dizer, isso aqui, essa célula expressa tal proteína. Bom, mas será que expressa mesmo? Vamos testar. Então, a gente faz isso para poder testar isso. Não, é muito legal esse caminho que você está dando, né? De como acontece desde o princípio, pegando a célula, escolhendo a proteína, minha proteína que vai ser o alvo da minha pesquisa, né? E todas as etapas, né? Porque muitas vezes quem não faz parte dessa vivência laboratorial não entende todos esses processos e não sabe o quão complexos eles são, né? Muitas vezes até a literatura, como você mesmo disse, pode falar olha, tem a proteína, pode ficar tranquilo, nós garantimos, mas você vai fazer o teste, e aí abre-se outros caminhos. Será que a linhagem de célula que eu peguei que está com problema? Será que os marcadores que não fixaram? Será que aconteceu algum erro? Então, quer dizer, tudo isso gera mais estudos e você começa ali a conhecer um pouco mais, né, a respeito desse tipo, né, de interação, né? A partir do momento que a proteína é expressa, né, lembrando como é que vai ser expressa, eu tenho lá todo o meu material genético que vai ter a ordem e vai falar assim, olha, construa determinada proteína que nesse momento da vida da célula ela é importante. E aí você vai ter lá todo o maquinário da célula voltado à produção dessa proteína, né? E como o seu marcador vai se interagir com ela para mostrar. E para quem está um pouco mais curioso de como funciona um citômetro de fluxo, dá uma olhada aí na nossa playlist que a gente já tem aí um podcast falando exatamente sobre citometria de fluxo. Hein? Daí você se interage um pouco mais sobre isso. Mas voltando na sua pesquisa, você marcou a sua proteína, né? Você tem as suas proteínas lá que você tem como alvo de estudo. E aí, a partir desse momento, que tipo de resultados essas proteínas, estando ou não presentes, podem passar para você? O que você pode tirar analisando essas proteínas? Então, essa pergunta é muito, muito importante também, muito interessante, porque, na verdade, a gente vê a gente vê assim, se a célula, né, que eu estou usando expressa realmente a proteína, isso é muito importante, porque essa célula que a gente está usando agora, a gente trabalha que é uma célula de linhagem, que se chama U266, que é uma célula de mieloma múltiplo humano. Por que a gente está trabalhando com essa célula? É basicamente porque foi essa célula que eu vi que expressa o meu alvo, que é o MAGE-A4. Porque antes disso, acho importante a gente tocar também nessa parte, porque, na verdade, o que é fazer ciência, né? Isso acho que é uma coisa muito legal da gente pensar também. Fazer ciência não é só tu fazer aquilo que te ensinaram e fazer aquilo para sempre. Não, tu tem que te questionar. Por exemplo, na literatura me dizia que uma outra linhagem expressava. Tá, mas será que expressa mesmo? Vamos ver, vamos testar. Aí, quando eu vi que não expressava, eu junto com o meu orientador, né, também tive ajudas do pessoal do meu laboratório, eu fui testar outras células. Então, assim, claro, eu só estou contando agora a que deu certo, mas antes disso, eu acho que eu fiquei uns 4 meses testando várias linhagens de células, até ver qual que expressava. E as que eu testei, obviamente, não estavam expressando. Primeiro a gente achou que era o problema com o anticorpo primário, aí depois a gente achou que era o secundário, então eu tive que fazer outros testes para ver se o problema eram os anticorpos.
E aí, no fim, não era isso. Era realmente que a célula não expressava. Aí, depois fui fazer com essa outra célula, realmente expressou. A gente ficou super feliz, porque essa célula ela faz parte do meu experimento, que é a célula tumoral. E você disse que você usa vários tipos de células. A gente já teve aqui um podcast nosso que nós abordamos a questão do cultivo celular. No caso, né, quando você viu lá, olha, peraí, a literatura falou que expressa e não está expressando. Você falou que você começou a testar várias outras linhagens celulares. Como que é isso? Você foi lá, tem um catálogo e você vai pedindo a célula. Como funciona o processo a partir do momento que você encontrou com esse problema, né, problema entre aspas, falou, olha, não tem. Como que, a partir daí, como que você vai trabalhar até chegar na onde você vai ter aí como objeto de estudo essa sua célula tumoral? Então, o que a gente faz primeiramente? Então, a gente tem que... Na internet existe um banco de dados, né? Que tu coloca lá, por exemplo, o alvo que tu quer. Vamos supor, no meu caso, MAGE-A4. Eu coloquei lá MAGE-A4 e lá vai aparecer todas as células, todas as linhagens que expressa. Só que, assim, quer dizer que aquele banco de dados tá errado? Não tá errado. É porque, assim, essas células, a primeira que eu tentei trabalhar, que era uma outra linhagem de célula que se chama A375, que é uma linhagem de melanoma humano, outro tipo de câncer. E aí, essa linhagem eu peguei com alguns colaboradores, né, do laboratório, outros laboratórios. Então, assim, quer dizer que esse banco de dados está errado? Não está errado, mas é que cada linhagem de célula de cada lugar, mesmo ela sendo a mesma célula, vai apresentar algumas diferenças. Então, imagina, essa célula já foi replicada várias vezes. Então, a cada vez que isso acontece, vai modificando uma coisa e outra. Então, tem como a gente comparar uma linhagem que está sendo usada aqui com a linhagem que está sendo usada lá no Japão? Pode ser que ela seja muito semelhante, mas ela não vai ser exatamente semelhante, até porque vão ser cultivos diferentes, de várias vezes, né, cultivando. Então, isso pode ter essas diferenças. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar esse banco de dados. Também olhei em outros estudos o que as pessoas, né, o que os pesquisadores estavam usando para esse alvo que eu estava trabalhando. Então, foi aí que a gente buscou. Então, não foi assim, do nada, vamos pegar essa célula aleatoriamente. Não, foi buscar, primeira coisa, vamos trabalhar com esse alvo, MAGE-A4. Quais células que expressam? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, essas células que expressam, tem estudos sobre elas? Vamos ver. Tem estudos. Agora a terceira pergunta, será que expressa mesmo? Vamos testar e confirmar. A gente viu que não tinha. Então, nisso a gente ficou um tempo. Por isso que a ciência demora, né? Que a gente fica muito tempo, né, tendo que confirmar por diversas formas. Mas, na verdade, é o que eu falei, é isso que é fazer ciência, é buscar e confirmar. Tu tem que estar sempre confirmando tudo para tu ter aquele dado ali, para tu ter certeza, isso aqui é assim. Porque é muito... Não dá para tu ficar na dúvida, né? O que é cada coisa. A gente tem que ter sempre, ainda mais trabalhando numa área voltada à saúde, esse controle de qualidade, né? Você muitas vezes tem que repetir os experimentos exatamente para ter aí toda essa segurança, né? Só para o pessoal que não está assim, muito bem familiarizado com uma rotina de laboratório, né? Quando a gente fala que vamos comprar determinada linhagem celular, então primeiro, isso custa caro, né, muitas linhagens aí custam uma pequena fortuna, e tem o problema que as grandes farmacêuticas não estão no Brasil. Então você tem que comprar e importar esse material, então gera um custo alto, às vezes tem um perigo de ter perda no transporte. Então, como aquela primeiro contato que às vezes a gente quer fazer para teste, é comum a gente pedir para um laboratório parceiro, olha, você está trabalhando com tal linhagem, empresta só para fazer esse primeiro teste. É até uma forma de você garantir que você está indo no caminho certo, né? É algo muito comum de se acontecer, né? Então, por isso que assim como cada pós-graduando que veio aqui conversando no podcast, ele não trabalha sozinho dentro do laboratório, os laboratórios em si também não trabalham sozinho. Você tem vários pesquisadores principais que acabam aí colaborando com a rotina de laboratórios diferentes para que a gente tenha um resultado final mais coeso, né, e concreto. Mas focando agora na sua
pesquisa, né? No doutorado agora, você está trabalhando especificamente com o quê? O meu projeto ele é bem interessante, sou até bem suspeita de falar isso, mas realmente, então, o que eu trabalho é assim, como eu já falei, né, eu trabalho com essas células de mieloma múltiplo, que expressam o MAGE-A4, que é o nosso alvo, são as células tumorais, e a gente trabalha, então, com o CAR-T, que é basicamente uma célula de linfócito, que ela vai ser modificada geneticamente, para poder, então, falando bem a grosso modo, para poder matar a célula tumoral. Então, falando assim bem resumidamente o projeto, a primeira parte então é a parte in vitro. A gente vai colocar juntas no mesmo poço essas duas células, as células tumorais e as células que têm o CAR-T. E aí a gente vai ver então o efeito que isso vai causar. E essas células tumorais, elas são modificadas geneticamente para expressar a luciferina. E falando bem a grosso modo, é como a gente vai conseguir analisar no microscópio. Então, essas células tumorais que expressam a luciferina, depois delas serem modificadas, elas vão ter uma cor lá no microscópio. Então, por exemplo, as células tumorais que ainda estiverem ali, a gente vai conseguir ver a cor. As células tumorais que não estiverem mais ali, que tiverem morrido, a gente não vai ver cor, porque, obviamente, morreram, né? Não vai ter. Então, a gente vai ver, por exemplo, num poço a gente coloca só célula tumoral como controle. No outro poço, a gente vai colocar as células T sem modificar elas, para ver se vai ter ali, se ela vai matar. A gente espera que não, porque não tem a construção. Uhum. Aí, no outro poço, a gente vai colocar a célula tumoral junto com a célula CAR-T. Então, a gente vai esperar disso algumas respostas diferentes. Que, por exemplo, no primeiro poço, que é o controle, a gente vai ver muita cor ali, porque, obviamente, não tem nada para matar as células vão estar ali, as células tumorais. Já no outro poço, a gente espera que as células também estejam ali, porque essa célula T, sem a construção, ela não é capaz de matar as células. Mas lembrando que, mesmo assim, a célula T, ela vai ter ainda um efeito, porque, mesmo assim, ela é célula T, então a célula T, o que ela faz? Ela vai em busca de lisar, né, matar células que estejam com problemas, digamos assim. Então, talvez ali, nesse poço, a gente tenha uma resposta, né? Nem que seja mínima. E no último poço, então, a gente espera a gente espera não ver tanto aquela coloração das células, porque isso vai significar que as células morreram através da reação, né, das células CAR-T. Então, na verdade, esse experimento que eu estou falando se chama co-cultivo, porque tu vai estar cultivando duas células ao mesmo tempo, no mesmo poço. Não, é muito interessante esse trabalho quando você vê, né, o que é o resultado que você espera como resultado final e todas as ferramentas que você tem que utilizar, ferramentas moleculares, ferramentas de cultivo, aparelhos diferentes, né, para te dar a resposta que, olha, aqui eu tenho tumor presente e aqui ele já não está mais. Aqui a célula CAR acabou eliminando esse tumor. Né? E você tem lá a garantia que isso não foi um problema, não foi algo que somente a célula T fez, porque você tem ali todas as possibilidades, né, sendo testadas e você vai ver exatamente essa expressão, né, acontecendo, eliminando esse câncer. O que eu achei legal dessa nossa conversa hoje é que a gente aprende lá no ensino básico, né, que a célula é a unidade morfoestrutural do ser vivo, né? Você aprende isso, até em destaque, geralmente, no livro didático, mas eles não falam, assim, que... Qual célula? A célula é uma entidade tão complexa, né, e tão cheia de nuances que a gente tem que entender muito bem que célula você quer trabalhar, como trabalhar, e ou melhor ainda, quem que faz parte da maquinaria dessa célula, né? E com essa nossa conversa, entendendo um pouquinho do seu trabalho, a gente conseguiu ver exatamente um breve momento de tudo isso, né? Agora, retomando aí a questão, uma pergunta que eu sempre faço para todos os nossos entrevistados, né? Hoje você está aqui no doutorado, né? Você está aqui em Ribeirão Preto, já passou por vários perrengues na sua vida acadêmica toda. O que a Roberta de hoje, tá, falaria para aquela Roberta lá do ensino médio que está lá com vamos dizer, seu futuro em aberto
pensando em prestar uma faculdade, que conselho a Roberta de hoje daria para aquela Roberta? Então essa pergunta é muito legal da gente pensar, né, em toda a trajetória, né? Mas acho que o que eu diria é assim, só relaxa, as coisas vão dar certo, as coisas vão se encaixar, porque no momento que a gente está passando pelo problema, a gente fica muito ansioso, quer resolver na hora, e as coisas vão se encaixar, vão melhorar. Na verdade é bem clichê falar isso, mas acho que é isso que eu diria mesmo, assim, relaxa, tá tudo bem, vai seguindo o teu caminho, e uma coisa importante também, não desistir. Que muitas vezes a gente fica se questionando, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô no lugar certo? E com isso vem aqueles pensamentos de, será que eu não vou para outro caminho, não vou para outra coisa? Então, acho que eu diria isso, não, continua nesse caminho e, principalmente, relaxa, fica tranquila que as coisas vão dar certo. É bem clichê, mas é isso mesmo. Bem, Roberta, muito obrigada pela participação, foi um prazer tê-la aqui. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, por poder estar aqui, ter a oportunidade de conversar com vocês. Acho que foi muito divertido, assim, aprendizado junto com diversão, né? Então, quer falar melhor de aprender? É isso. Muito obrigada.